Ótimo, então boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião clínica de hoje, coordenada pela psicologia. Nós temos como convidada hoje a Adriane, que é psicóloga na área de psicologia analítica, né? Me corrija se eu estiver errada. Sim. Uhum. Ela é professora da pós-graduação da PUC, Univale, e professora convidada da Universidade Positivo também da pós-graduação, né? Então, obrigada, Adriane, pela tua presença, seja bem-vinda e pode dar início à sua aula quando estiver pronta. Tá bom. Eu preparei um slide para a gente se nortear. Eu acho que no online fica bom, assim, da gente ir vendo, né? E é só compartilhar aqui, né, Karina? Isso, no share screen, né? Share screen, uhum. Então tá, mas olha, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos nessa noite fria. E é o convite, né, Karina, e de todo o grupo, assim, para mim é uma honra estar aqui com todos vocês, tá? E espero poder, assim, trazer uma discussão que, para mim, dentro da minha área, é muito inquietante, sempre foi, né? E espero que eu colabore com vocês de algum jeito. Eu tentei tirar todo o psicologizês da linguagem para tentar transitar um pouco mais entre vocês também, mas mas é uma reflexão também filosófico-psicológica, né? Então, para a gente pensar um pouco sobre essas dinâmicas, né? Bem, eu vou compartilhar aqui minha tela, então. Aqui. Então, vamos lá. Bem, então a temática assim que a gente vai estar abordando é sobre a estética na oncologia, né? As considerações sobre a beleza e a feiura, tá? Esse trabalho, ele nasce assim de anos de experiência, né? Eu trabalho com oncologia desde 2003, né? E desde então, assim, sempre tem temáticas que a gente acaba se aproximando e se apropriando pela repetição daquilo que a gente tem de escuta na clínica, né? Dentro tanto de consultório quanto em serviços de saúde, né? Daquilo que eu já transitei. Esse trabalho eu apresentei no SBOC em 2014, tá? Dentro da psico-oncologia, né? E eu trago aqui para vocês para a gente dividir, porque eu acho que, apesar dele ser já um trabalho, né, que foi realizado há algum tempo, mas ele ainda é muito presente na clínica oncológica, né? Bem, quando a gente pensa numa repercussão estética, a gente sempre pensa, muito, a nossa cultura ela é muito dúbia nesse sentido, né? Ao mesmo tempo que a estética ela é muito cultuada, né? Como tem centros de estética que trabalham com a beleza, né? E com esse aspecto das aparências, né? E a gente tem esse viés um pouco mais preconceituoso, eu diria até, né? Que como se tudo que fosse estético fosse superficial, como se fosse inferior, mas as pessoas, elas cultuam isso ao mesmo tempo, né? Então, e esses conflitos, eles perpassam na narrativa do paciente oncológico, né? Então, essas repercussões, elas são experiências que os pacientes passam inevitavelmente, e eles vão sofrer isso devido à alteração da imagem corporal, né? Todo tratamento oncológico, ele, independente da quantidade ou do que vai ser feito, ele é uma intervenção que vai mexer com essa repercussão emocional e né, o modo como um sujeito se enxerga, também fisicamente, também esteticamente, né? E essa influência, ela é nítida no enfrentamento de um processo de tratamento, né? O que foi me chamando a atenção nessa escuta, né, que eu quero trazer para vocês, é que, assim, parece um contrassenso, muitas vezes, isso o paciente traz também, de que, como se o sofrimento dele, porque ele vai ter uma alteração física ou um sofrimento por uma perda, né, pela alopécia, da químio,
ou por né, um vermelhidão que uma rádio cause, como se essas alterações fossem menores, mas elas causam sofrimento, né? O paciente ele se debate com esses temas, né? Isso aparece no dia a dia, isso aparece desde a hora que ele acorda e se olha no espelho, né? Então, o objetivo desse trabalho foi refletir sobre a experiência dos pacientes no que tange à percepção estética dessa díade, beleza e feiura em oncologia, né? Como é que esses pacientes são afetados e entendem psicologicamente isso que está acontecendo, né? E como que a psicologia pode ajudar, né, nesse trabalho daí na psicoterapia em si, né? Bem, como método desse estudo, eu utilizei, assim, as referências bibliográficas dentro do conceito de beleza e feiura da história, né, tanto que permeia esse imaginário cultural, e também a partir dessas vinhetas clínicas, pequenos enxertos daquilo que a gente vai escutando dentro da narrativa do caso, né? Não trazendo, não é um estudo de caso, mas múltiplas falas que a gente escuta nessa dinâmica, né? Tá? Bem, eu coloquei aqui o Caravaggio porque quando a gente pensa em estética, né, a gente sempre pensa numa coisa trágica, né? Ao mesmo tempo, como se o sujeito fosse, né, um Narciso, né? É um sujeito que só olha para ele mesmo, que não consegue enxergar mais nada além da sua própria imagem espelhada, né? Não sei se vocês lembram do mito, mas o mito conta que Narciso, né, ficou tão inebriado com a própria imagem, no último trecho do mito, né, e que ele acabou caindo e morrendo a partir disso, né. Então, na narrativa da história, né, do nosso imaginário cultural, a estética ou a experiência, ela também pode fazer com que a pessoa não consiga sair, né, dessa inebriação. Então, a busca incessante por uma beleza, por botox, por todas essas outras coisas que a gente sabe que existem no nosso mundo, né, de recursos, parece que estão sempre brigando numa ordem de grandeza dentro dos sujeitos, né, em todos nós, né. Bem, então, vamos começar. Uma pessoa trouxe assim: após o início da QT, não consigo me olhar no espelho, me sinto feia, desprezível, queria ser bonita como antes. Então, vejam, a gente pode olhar uma fala dessa, né, dentro de um contexto como se fosse algo simples, né, mas ela traz algo muito, muito complexo, porque ela está experimentando, talvez não pela primeira vez, né, obviamente, mas durante um tratamento oncológico, né, como a quimioterapia, uma sensação assim de desmoronamento, do encontro com uma coisa que ela não, né, ela não se reconhece nisso, né? A beleza sempre foi associada na nossa história, né, à graciosidade, à sorridente simpatia, né, a conquista de trunfos, né, e triunfos, uma boa aventura, o encanto sedutor, encanto da aparência que leva à união, né, segundo um mitólogo Otto. Considerava-se belo algo sempre bem proporcionado. Apesar disso mudar ao longo do tempo e da história, né, a gente vai vendo que isso ainda tem remanescências, né? Existiam medidas corretas, né, assim, do que seria uma beleza, né? O século XVIII começa a desassociar a beleza às características imanentes do sujeito, né? E passa a ser entendida como uma qualidade do sujeito, uma capacidade, disposição do sujeito. Aquilo que é belo é definido como uma qualidade de percepção. Então, você encontrar o belo, algo bonito, significaria você encontrar alguma coisa que te traz um senso de novo de vida, né? Então, a beleza, ela sempre foi muito importante para a cultura, né? Lembrando que na filosofia platônica, o belo, o bom, sempre estiveram muito misturados, a doença associada àquilo que é feio, aquilo que é imoral, aquilo que é desprezível, né? Outra fala de uma paciente: tenho medo de parecer como as pessoas doentes.
que ficam feias e inchadas, né? Então, essa experiência do adoecimento, né, do se ver doente, do se perceber como alguém que senta numa sala de recepção para fazer uma consulta e se vê espelhada ali, ou, né, todas essas coisas envolvidas, né? Uma outra pessoa coloca assim: não quero que as pessoas me vejam no que estou me transformando, né? O paciente, ao se referir da alopecia, que iria acontecer dentro de alguns dias. A experiência, assim, da alopecia desse inchaço, dessas características que, né, alguns corticosteroides podem gerar e outras reações, né, elas vão sendo sempre vistas como uma transformação. O próprio câncer nem sempre é visto como uma doença visível, mas as consequências do tratamento, a mastectomia, aquilo que é visto não é tão impactante psicologicamente quanto aquilo que o sujeito vai se vendo, né? E aqui a gente vai vendo também uma dificuldade social do manejo com o sofrimento estético, né? Então, assim, se o paciente fala uma frase dessa para a família, por exemplo, a família vai dizer: não, mas você tem que ser grato à vida, você está vivo, você está bem, né? Então, sempre tem um contraponto, e essa experiência profunda que é esse encontro com aquilo que é horrível, aquilo que é horrendo, que a pessoa se vê assim, né? Sempre tem um caráter de minimização, a gente não consegue, no cotidiano, escutar isso de um jeito, né, como um psicanalista, né, um olhar analítico vai ter, né? Então, isso gera sempre uma duplicidade dentro do sujeito, né? Bem, outra frase: não devia estar sofrendo por causa da minha aparência, afinal, estou me tratando de um câncer. Mas mesmo assim, eu não tenho vontade de ver ninguém. Quero estar em casa o tempo todo. Então, muitos pacientes, eles não vão dividindo essas questões e eles vão sofrendo isolamentos, né? Ele vai ficando à parte, né? Ele se horroriza com a aparência, né? Um paciente teve uma vez um rubor, assim, enorme, assim, e ele teve feridas muito grandes em todo o corpo, assim, e o rosto, principalmente o rosto, ele não conseguia sair de casa. Então, não é uma questão só da mulher, né? Todos os pacientes, homens e mulheres, né, vão se sentindo assim, né? Quando um período inicial da minha carreira, atendia crianças também, né? Hoje não atendo mais, mas eu atendia, e as crianças, né, também se debandavam com essas questões, né? Eles tinham muita dificuldade de aceitar, assim, como é que eles são a ser vistos, como é que as pessoas os veem, né? Bem, então, as concepções nas diferentes épocas, desde o imaginário cultural, assim como na filosofia, sempre associou feiura, então, com algo mal, um motivo de vergonha, fenômeno terrível, apavorante, doloroso, objeto de penalização, moralmente inferior, falta de harmonia, o contrário da bondade, daquele espírito platônico, né, que eu estava comentando há pouco, e uma imperfeição, segundo Aristóteles, na poética, né? Então, isso está impregnado dentro de nós, a gente entende a feiura com todos esses arcabouços, isso está inconsciente no processo, né? E o horrorizar-se com a própria aparência, então, demonstra o quanto a transformação é temida e difícil de enfrentar. Então, o paciente não está só enfrentando uma experiência de feiura, ele está enfrentando aquilo que é de tenebroso, né? Daquilo que é de horripilante dentro da experiência, né? Bem, e uma pessoa que já estava em processo terapêutico colocou a seguinte expressão: afinal, né, a partir de todo esse debate, assim, dentro de um processo, né, o que sou além das aparências, né? Esse paciente relacionou esse medo de tornar-se feio ao encontro consigo mesmo, além do que se aparenta, e o encontrar-se com quem se é.
Aqui a gente vê um tipo de elaboração, que a gente chama em psicologia, mais desenvolvida, que não está mais tão enliada nesses paradoxos como o belo e o feio, né? Bem, então, como discussão, queria trazer para vocês também, ainda do grego, né? Porque as noções gregas de belo e feio, elas ainda permeiam o nosso inconsciente, né? Mas a palavra estética, ela sofreu um problema, assim, no decorrer, né? Como eu comecei falando para vocês, ela sofreu uma banalização da palavra, né? Vamos dizer assim. Porque a origem de estética vem de aesthesis, do grego, que significa percepção ou sensação. Quando a gente vê alguma coisa que a gente se encanta, por exemplo, aquele suspiro. Esse suspiro, esse inspirar, aquilo que a gente conduz para dentro, a gente inspira, né? A estesis para o grego. Então, a experiência estética, ela não está apenas na beleza de um rosto, ou de uma pele, ou de um... Está na capacidade de enxergar esteticamente a beleza nas coisas, né? Inclusive no feio, tá? Bem, esse sofrimento que os pacientes vão apresentando, né? Então, como eu coloquei já para vocês, é um sofrimento per si, né? A gente precisa valorizar isso. Eu digo, a gente, né, como profissional da psicologia, que isso vem dentro de uma narrativa do consultório, absolutamente a gente trabalha na ONCO com isso diariamente, né? Mas ela é um sofrimento que vocês, como médicos, também vão ouvir, né? Sem dúvida, isso é uma coisa que o paciente inevitavelmente vai trazer também, né? E, então, a feiura está sempre associada para esses pacientes com a alopécia, né? Que seria, vamos dizer assim, o top 10, né, disso, mas os inchaços, né? Um excesso de emagrecimento, né? Reações alérgicas, a vermelhidão ou palidez, os tons de pele também os pacientes se referem muito, né? Os cheiros, né? E as feridas, né? Então, tudo isso que vai denotando algo que para o paciente ou para a experiência coletiva é repugnante, né? Tá? Então, uma coisa assim que a gente precisa daí saber, que é assim, afinal, né, o que se espera? O que esperam que eu seja como um doente, né? Muitas vezes os pacientes também ficam perdidos nisso, né? Porque por mais que eles consigam muitas vezes externalizar, parece que existe um status quo de que se espera alguma coisa dessa pessoa, né? Bem, normalmente, as reações que os pacientes vão tendo é de tentativa de esconder o feio, né? Então, né, o paciente, ele tende a camuflar aquilo, a não deixar evidente, né, evidenciado. E isso pode gerar problemas, como eu estava trazendo para vocês, de um excesso de isolamento social, né? Hoje está na moda, né, por conta da Covid, o isolamento, mas o isolamento não é uma coisa simplesmente desejável, principalmente para um paciente oncológico, né? Ele precisa de uma rede de apoio, né? E essa rede vem de diversos lugares, né? E o isolamento faz com que o sujeito também tenha menos ferramentas para enfrentar, né? Às vezes alguém nos diz algo, você encontrou alguma coisa, o trabalho, um colega, alguma coisa se movimenta dentro do sujeito, mas quando se isola, não tem essa troca com o mundo, né? Bem, problemas como anorexia e bulimia, né? A pessoa da nutrição, assim, enfrenta essas questões. A gente às vezes acha que não, né? Mas, assim, será que esse paciente não está conseguindo se alimentar porque ele está desenvolvendo talvez um quadro psicológico e não um quadro apenas, né, por uma impossibilidade? Então, essa avaliação, esse diagnóstico diferencial é fundamental para entender, né? Uma busca desesperada, então, do paciente por uma manutenção do seu ideal, né? Então, os pacientes, eles terminam muitas vezes todas as etapas de tratamento, eles já querem ter a vida normal, tudo correndo como antes, então,
E isso, muitas vezes, não dá um tempo para que algumas coisas sejam elaboradas, né? No imaginário social, a Sontag, que é uma pesquisadora incrível, assim, diz que a experiência estética de tornar-se feio parece apontar para uma metáfora que ainda é vigente de que o câncer é algo desprezível, atroz e imoral. Ela fez um trabalho lindíssimo sobre a questão, né, das doenças que antigamente eram ditas como bonitas, né, tuberculose, né, nos anos 20, 30, era uma coisa chique de ter, as pessoas queriam ter porque tinha um ar melancólico, né, uma coisa bucólica, se as pessoas se ficavam naqueles hotéis, né, e ficavam, assim, tratando. Então, a aparência anoréxica, né, a aparência dessa feiura, nem sempre foi visto assim, mas com o passar, né, do desenvolvimento das histórias das doenças, né, da história da saúde, da doença, né, na nossa cultura, isso foi sendo mudado. Então, o feio, né, o câncer, a aparência do câncer, essas coisas se misturam no coletivo, né, nessa experiência imaginária. Bem, então, adoecer é tornar-se feio. Então, toda experiência de adoecimento, ela deixa a pessoa se sente muito feia, né? No caso do câncer em específico, né? Então, essa autoimagem, ela está completamente misturada com a experiência de feiura, né? Então, esse aspecto horroroso, né? Assim, a pessoa se depara com isso, né? Essa perda da beleza, ela também pode ser entendida, né, como uma metáfora de sentir-se sem esperança. Muitas vezes, mesmo um paciente que vive né, tumores mais simples do ponto de vista médico, eles tendem a se debater com uma coisa de não ver futuro, muitas vezes, né? Mesmo pacientes que têm uma simplificação, assim, né, do quadro, mesmo pacientes que só fizeram cirurgias e não se submeteram a outros tratamentos, eles apresentam esse período de desesperança, né? Perde-se a percepção de beleza na própria vida, então a pessoa perde a graça, como se ela não tivesse mais esse encantamento, né? Então, o ser é integralmente afetado por essa perda, né? Então, lembrando que, né, estou trazendo um conceito de beleza já linkado com o conceito de que é aquilo que nos inspira, é aquilo que nos traz um elan vital, né? Bem, e eu queria, né, também trazer para vocês o que seria esse trabalho da psique, né? A psicoterapia, né? Assim, aqui é que a gente está vindo, né? Como é que a gente poderia cuidar desses elementos, né? Lembrando que psique, na verdade, né, vai sempre denotar esses aspectos, assim, de como se vive, né? A gente fala em psicologia, né? Mas quando um paciente vai nos trazendo essas questões, a gente está olhando como é que ele enxerga as coisas, né? De que modo que ele está vendo, qual é o modo como esse paciente está encarando as situações, né? E a própria psique, ela apresenta perigos, né? Ela não é um elemento apenas favorável, né? Os pacientes, muitas vezes, eles ficam num sentimento de espera de que alguma coisa vai acontecer, né? Ou que ele vai voltar a viver depois que passar toda essa experiência. Eu atendi um caso de uma pessoa que estava cuidando dos pais e ficou o tempo inteiro, tinha que dormir, muitas vezes na casa dos pais, e no verão, inverno, dia, noite, a pessoa estava sempre com a peruca, porque ela não queria revelar para os pais a careca, né? Assim, e isso foi, assim, ela criou feridas na cabeça, tinha que ter todo um cuidado, uma coisa assim, por conta de não querer defrontar com, né, os seus pais, assim, numa experiência de medo, de que talvez ela não tivesse chances de sobreviver.
Então, ela não conseguia fazer mais nada da vida. Então, esse tempo de espera de um tratamento, esse tempo depois eu vejo, né? Depois eu vou ver como é que eu faço, né? Bem, e o trabalho, então, da psique é essa conscientização desses paradoxos, né? Os pacientes vão apresentando isso sem se perceber que eles têm toda essa dinâmica, né? Ninguém reflete sobre como é que você se vê, né? A não ser que vá no cabeleireiro, né? Ou vá no barbeiro, em uma experiência estética sem antes ter, né? Tem essas marcas, né? Dessas experiências, mas elas são muito superficiais. As pessoas elas não se aprofundam no que é de fato essa beleza, de que feio é esse que ela está vendo, né? Então, a psique, segundo o Hillman, ele diz que é a vida das nossas respostas estéticas, né? A psique, o modo como a gente enxerga as coisas, né? As imagens que nós vamos fazendo das coisas dão esse sentido de gosto em relação às coisas. É uma vibração, é uma dor, é o desgosto, mas também a expansão do peito, né? Então, essas são respostas primordiais disso que a gente chama de experiência de alma, de coração. Isso é uma experiência psíquica, né? Puramente psíquica. Mas, né, o que se faz, né, o que se traz, então, para dentro, quando se percebe a si mesmo como feio, né? O sujeito se defronta com isso, mas né, o que ele está, de fato, lidando dentro dele, né? O Plotino, ele diz, olha só, gente, ele diz que deve-se lembrar que as sensações de feiura e de mal nos impressionam mais violentamente do que aquelas que são agradáveis. A experiência de beleza ela é mais efêmera do que a experiência de feiura, né? E a doença, ela deixa essa marca mais funda. A doença se faz em sua própria incongruência. Então, é como se nesse defronte com a feiura, né, algo mais fundo está sendo calado dentro desse sujeito, né? Então, eu sempre trabalho isso, né, na clínica, que muitas vezes o paciente sai do câncer, o câncer não está ali, ele já viveu outras experiências, mas ele não abandona aquela experiência, né? Essa violência com que acontece, né? A experiência do adoecimento por conta dessas sensações, né? Bem, e o que significaria, né, psiquicamente, essa busca pela beleza, né? Aqui eu coloquei a Vênus, né, o nascimento de Vênus do Botticelli, que retrata essa busca dessa inteireza, né, dessa totalidade, desse elan vital, né? A beleza, ela é sempre um dado de profundidade, né? Lembrando desse princípio da capacidade de se inspirar, de se perceber o mundo, né? Então, uma pessoa que perde a beleza, ela perde a capacidade de sobreviver, né? E é através dessa reação estética que a doença e o seu tratamento possibilitam, seja pelo horror, pelo medo, pelo receio, né, mas ela disponibiliza ao mesmo tempo, né, um despertar anímico, né, para a profundidade de si mesmo e do mundo, né? Se o paciente se permitir ver isso, né, de se revalorar, de trazer para dentro, muitos pacientes também só conseguem viver de um jeito muito diferenciado na vida depois de ter vivido essa experiência, né? Quantos nos falam todas as vezes que essa experiência foi crucial para eles enquanto sujeitos, né? Bem, então, só para a gente ir finalizando, assim que eu quero também ouvir, discutir um pouco mais também com vocês, mas esse resgate de uma resposta estética, o Hillman vai dizer que não é meramente esteticismo, né, desinteressado, mas ele é a nossa própria sobrevivência. Portanto, quando a gente está inerte, entediado, anestesiado, essas emoções de desolação são reações do coração à vida, não estética em nossa civilização, eventos sem suspiro, ou seja, mera banalidade. O feio, agora, é qualquer coisa que não notamos mais, o simples chato, o simplesmente chato,
pois isso mata o coração. Então, recorremos a essa deusa Afrodite, que é a deusa da beleza. Nossa primeira maneira de descobri-la é na doença da sua ausência. Só se descobre, né, um novo modo de sobreviver, de viver de novo, de viver diferente a partir da experiência com a feiura. Essa é sempre uma oportunidade do paciente se reconectar com essa díade, com esse paradoxo, né? E eu queria agradecer mais uma vez, né? Era essa a fala. Obrigada, Adri. A gente vê diariamente o quão difícil é para nós, né? E fico imaginando o quanto difícil é para as pacientes passar por esse tratamento oncológico num mundo que valoriza tanto a estética agora, né? Como você falou. Elas passam, assim, por esse momento de escuridão. A gente vê durante o tratamento, elas se escondem. E eu gosto de receber elas, assim, quando a gente está terminando, acaba a radioterapia, ela já vem com o cabelinho crescendo, entra outra paciente na sala, realmente elas parece que renascem, né? Elas voltam a viver, realmente. Bom, Porque... eu vivo a parte do tornar o feio, né, Adri? Adri, adorei a A Ana é apresentação. responsável por essa outra parte. Eu não, que tem mais oncologista aqui também. É que eu estou vendo só você aqui na minha frente. Não, mas assim, obrigada. Na verdade, eu gostei bastante da apresentação, tá? Na verdade, assim, é porque isso é realmente o nosso dia a dia. Eu acho que é super importante a gente ter esse confrontamento das pacientes e conseguir enxergar elas muito além do que só chegar a paciente, ver se está passando mal, enjoando, vomitando, aquelas coisas básicas de um paciente que faz quimioterapia. Os primeiros pacientes que eu tive com a Adri foi justamente por essa agonia, porque a gente tenta, na verdade, o que está melhorando na oncologia hoje é justamente a gente conseguir ser multi. Então, assim, a Leila falou um pouco antes de curativos, que vai bater justamente com o que você acabou de falar, que, na verdade, desde o odor, desde o mau cheiro, você não conseguir se aceitar, né? Então, você tira esse paciente do convívio social, isso é uma coisa muito ruim. E em relação à quimioterapia, infelizmente, a gente não consegue ainda o melhor dos mundos, a gente ainda tem alopécia, né, em a maior parte dos esquemas, mesmo com touca, mesmo com tudo, a gente tem alopécia. E o mais difícil que eu ainda acho, ainda é essa parte que a Karina falou, quando elas chegam depois no consultório, na verdade, esse desencontro, que tipo assim, acabou e agora? O que é que eu faço? Você está entendendo? Do esperar, do viver depois. Tanto que, assim, eu não sei, assim, se a gente não deveria ter cada vez mais enraizado essas pacientes estarem antes junto, porque quando elas começam a conversar, tipo assim, eu vou esperar terminar a químio para fazer alguma coisa, uma das coisas que eu sempre tento trazer no consultório, vamos tentar fazer enquanto você está fazendo a químio e amenizar, porque quando a gente entra no mesmo jogo de esperar que elas terminem o tratamento para começar, eu acho que é muito pior. Eu sinto isso de muito pior. Parece que esse retorno à vida é muito pior. A vida que elas esperam para viver depois, entendeu? Da quimioterapia. Adri? Oi? Oi, eu queria só comentar uma coisa aproveitando o gancho, primeiro te parabenizar pela aula, excelente, mas acho que continuando a observação da Ana Cléia, acho que é exatamente, eu sinto uma dificuldade muito grande pós-tratamento, que vem e assim, é bem frequente a paciente fazer uma crise, né, depressiva quando termina a rádio, quando termina tudo, quando na verdade ela deveria já estar, né, se readaptando à vida. Então, eu queria ver o que você acha que a gente pode fazer preventivamente para essas pacientes. Se você vê, se você sente também essa dificuldade, enfim, se você puder comentar um pouquinho, porque eu tive, inclusive, recentemente, uma paciente que fez uma crise bem grave mesmo, de depressão e difícil de manejar nessa fase, né? Eu sempre, quando eu atendia em diversos momentos de tratamento, né, Iris, e você veja, quando eu atendia cirurgia, que eu atendia a parte ali com o Dr. Cato, né, a parte, né, de pré-cirúrgico, assim, era outro tipo de demanda, né, que a gente tinha psicologicamente.
Depois eu fui trabalhando mais na onco, né, clínica, e outro tipo de demanda, mas eu atendia antes do paciente começar, que se tinha, né, todo esse cuidado. Depois, eu fiz uma pesquisa, tá? Eu não publiquei, tá, gente? Eu ainda tenho que organizar esse material, mas é assim, nós conseguimos avaliar mais de 200 pacientes, e lá nós conseguimos perceber que o antes, o meio e o depois. O paciente que está saindo, ele está muito pior do que ele começou. Nós, assim, sempre trabalhamos na psicologia como se o impacto da onco, né, da notícia, gerasse mais repercussões psicológicas. Não é que não geram, né? Mas o depois, nós temos daí todo um agravamento. Então, o que a gente percebeu, inclusive, Iris, que foi uma surpresa, assim, nisso que eu, né, é que o índice de transtorno de pânico do paciente é depois. O paciente tem a crise depois, ele tem a falta de ar, ele tem medo de sair de casa, ele chega na clínica, ele olha, né, a logo, que a gente fica como instituição, às vezes, se preocupando com isso, o paciente vê, tem taquicardia, não quer chegar, não quer estacionar, não. Então, é todo né, uma sensação que vai se agravando. Veja, assim, Iris, eu sempre acho que, assim, é claro que a gente fazer protocolos ajuda, né, assim, a gente perceber, mas a gente ir ouvindo as narrativas, né, dentro de um contexto psicológico, quando o paciente já traz um nível de sofrimento diante disso, um pouco mais de consciência, quando ele vem para mim como psicóloga, é muito mais fácil de acessar isso do que o paciente que diz que não está vivendo, ele está vindo só porque o médico indicou, né? Então, assim, o ideal mesmo seria que a gente conseguisse sempre estabelecer essa escuta, né? De que, assim, ou de saber que quando o paciente está indo para uma alta, que esse paciente pode entrar em crise se ele tiver um histórico, dependendo do como ele enfrentou esses elementos desse enfeiamento da vida, né? Então, eu sempre acho, hoje em dia, atendo muito mais pacientes que saíram de tratamento do que o antes, assim, atendo também, mas atendo mais essa demanda do que, tá, e como é que a minha vida está agora, né, Karina, isso que você trouxe, né? E, então, assim, nesse sentido, é um momento muito importante para o paciente também, né? Você acha que um atendimento mais precoce no início do tratamento não ajudaria essa saída do tratamento? Ajuda, Karina, sem dúvida. Os pacientes que fazem psicoterapia, que aderem ao processo, é claro que isso evita, né? A gente consegue ver isso. Mas eu pensando na prática de volume de pacientes, né, nesse sentido que eu quero colocar, é muito mais difícil trazer esses pacientes para uma aderência à psicologia daí, né? Se eles já estão entendendo que alguma coisa não está acontecendo legal, assim, alguma coisa saiu fora daquilo que era o script, do que ele concebe, né? Quando tem um nível de sofrimento. Quando a gente percebe isso é importante, né? Daí sim fazer o encaminhamento, né? Então, se esse sofrimento vocês percebem em uma consulta anterior, já enfiar sempre é indicado, né? Sem dúvida. Né? Não sei se me faço claro, assim. Na verdade, assim, isso que a Adri está colocando, eu até entendo um pouco pelo seguinte, porque assim, o que é que acontece com o paciente, pelo menos a minha vivência, tá? A minha vivência com psicologia, e eu sou super a favor, tenho vários pacientes que, graças a Deus, conseguem aderir, é que assim, é que no início, quando está logo assim, quando você pega um paciente pós-cirúrgico, se você vem num paciente de quimioterapia adjuvante, quando ele chega nesse cenário, ele primeiro está processando aquela parte toda da cirurgia, que, tipo assim, é bonito, não, mas será que era assim mesmo? Essa cirurgia vai ficar melhor, não vai ficar? E aí ele já está com aquele medo da químio, e ele está muito mais preocupado de início, o que é a químio, já tem aquele mito da quimioterapia. Então, esses processos todos, quando a gente encaminha já de início, não tem aderência, não. Eles não vão, tá? Isso é a minha experiência pessoal, porque é como se fosse assim, eu já vou mandar para o médico que vai colocar o catéter, eu já vou ter a informação da nutrição, já vou ter tantas informações que na hora eles estão naquela coisa assim, do otimizar todos esses fluxos, tá?
Aí, isso eu estou dizendo tudo minha opinião, tá? É do que eu vejo no consultório. Quando chega no momento da queda do cabelo, esse momento é o crucial, tipo assim, é divisor de águas mesmo, tá? Quando tem alopécia, você tem perfil que você dali, você já vê como é que vai mudar, se é o paciente que vai conseguir sair dali com experiência um pouco mais positiva, se é daquele que vai se isolar. Eu acho que esse já é um time que, se acontece, você consegue dali agarrar e conseguir colocar na psicologia. Quando você vê da queda do cabelo e quando você começa a ver o edema do corticoide, tá? Porque são as duas coisas que realmente têm mais impacto, sabe? Nessa coisa da beleza e do adoecimento que se é falado, tá? Aí, assim, quando vai chegando mais do finalzinho, desse meiozinho para o final, eu sinto que, se eu indico, vai, entendeu? Porque senão, quando eu indico, a maior parte das vezes eles ficam assim, ai, doutora, mas depois eu vejo isso, né? Porque eu vou passar isso assim, assim, eu vou resolver, então tem essa negociação, sabe? Aí, às vezes, quando diz assim, não, doutora, realmente eu estou precisando, porque eu estou me isolando demais, eu não estou fazendo mais nada do que eu deveria, entendeu? Aí é que aceita aí. E é Quando a claro pessoa que... percebe essa mudança, né, Ana, assim, que Isso, ele está isso. mudando, ele já não é o mesmo, esse é Exatamente. um timing, assim, importante, sabe? Já Bem, tem aí um pouco também daquela coisa da família junto, já tem a história do marido, já tem, aí já começa, quando é esposa e marido, já tem aquela história da relação conjugal, você tá entendendo? De tipo assim, daquilo assim, mas você não passa tão mal com a quimioterapia, né? Você não enjoa, você não vomita, você não fica mal porque você tá assim tão prostrada, por que que você não quer fazer as coisas? Aí é um momento que eu acho que daria, então, tipo assim, na minha vivência, eu acho que é mais ou menos assim, que eu consigo mais aderência quando está do meio da quimio para o final, ou no final mesmo, porque às vezes não aceita antes, eu não sei os outros qual é a experiência em encaminhar. Eu acho que o Cícero quer falar também. Deixa eu falar, como mais velho aqui, acho que o Rubens está aí, senão Pode sou eu. falar então, doutor Eduardo. Depois o senhor, o Cícero. Daí. Então, Eu na acho que a Maíra quer realidade, falar também, que está com a câmera aberta, Maíra. parabéns, Adriane, você falou tudo o que precisa, é muito importante o que obrigada, você doutor. falou, mas a gente tem uma experiência de 46 anos de estrada, né? Claro Sim. que enfrentar um tumor, enfrentar quimioterapia, enfrentar alopecia é muito difícil para qualquer pessoa, né? O que a gente nota, o que eu tenho notado em todos esses anos, é que existem praticamente alguns tipos de pacientes que preocupam mais ou menos. Primeiro, aquele paciente que tem uma finalidade, que ele está bem focado na vida, ele tem objetivos, ele tem, sabe, bastante coisa que ele quer ainda concluir, né? Então, eu digo que é a pessoa que tem a força do pescoço para cima, né? E tem aquele tipo de paciente que tem a força do pescoço para baixo. Esse não aceita nada. Qualquer mutilação estética, qualquer coisa que aconteça, é um desastre, porque esse paciente não está bem centrado na vida. Então, são dois tipos de pacientes completamente diferentes. Eu tenho muito medo daquela paciente que chega no teu consultório e diz assim, doutor, pode falar tudo, eu enfrento qualquer coisa sem problema. A que fala assim, quando você começa a falar alguma coisa, ela desmonta na tua frente. Então, é muito melhor aquela paciente que está preocupada, sabe, que está ansiosa, que você vai conversando, né? E eu acho que aí as conversas são muito importantes, né? A relação médico-paciente nessa fase é uma coisa importantíssima. E o médico, às vezes, ele é muito técnico e esquece de conversar. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer discutir sobre a sua doença, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que o médico normalmente não faz. Vamos operar, vamos fazer isso, vou encaminhar agora para a quimioterapia, mas conversar, apoio é muito importante. E a gente vê que a gente se torna, muitas vezes, o médico se torna muito, exclusivamente técnico, ele não dá apoio nenhum. Então, o que a gente via antigamente, que hoje diminuiu muito, graças a Deus, é que a família, antes de levava o paciente e queria conversar com você antes da consulta, e dizia, doutor, por favor, não fale nada para o paciente. E o paciente dizia, doutor, não fale para minha família, eu quero saber o que eu tenho, porque eu não posso deixar minha família em má situação. Então, eu chamo isso de falso teatro. Porque, na realidade, todo mundo quer conversar e ninguém conversa. E o paciente quer saber o que está acontecendo. E o médico que entra nesse falso teatro também está fazendo um mal para o paciente, porque ele não está conversando e nem falando as coisas que vão acontecer, né? Uma coisa importantíssima é o apoio da família. Então, eu tenho visto que quando você tem um companheiro que te dá apoio,
que a hora que você termina o tratamento, vamos sair, vamos viajar, sabe? E tem aquele casamento que já está ruim há muito tempo e que a mastectomia, ou o câncer, ou a quimioterapia é a dica para ele assumir a outra que ele já tinha há muito tempo, e essa paciente se sente totalmente desamparada. Quer dizer, é um problema grave. A gente vê, é uma diferença brutal esses tipos de paciente, né? E talvez o melhor tratamento seja apoio, né, de todos os lados e tempo, né? O tempo é o melhor remédio. O problema é que dentro da oncologia, o tempo pode ser a favor e pode ser contra, porque nos casos de recidiva, o problema é muito maior, né? Acaba aquela esperança de estar curado, né? Então, é mais ou menos a vivência que eu tenho, não sei o que você tem a comentar sobre isso. Muito bom, doutor. Imagine, né? São aquilo que a gente vai observando tem muita validade, né? Mas sim, o apoio familiar, as pesquisas em psicologia sempre mostram que pacientes que não têm suporte emocional de família, né? Você vê que o paciente sempre está sozinho, sempre, né? Ou que ele exclui a família, ou de que a família não quer participar, ou essas cisões, isso gera, né? São pacientes mais risco psicológico de desenvolver algum outro transtorno no decorrer, né? Agora, veja, esses tipos de pessoas, né? Realmente tem pessoas que parece que não têm estômago para nada, né? Assim, você fala o mínimo e aquilo se torna uma coisa hiperdimensionada. E tem outras pessoas que não, que parece que a pessoa recebe toda uma carga, né? E ela ainda assim, com o teu apoio, com o teu modo de colocar, com, né, essa escuta é fundamental. Sem dúvida, doutora, assim, eu sou muito a favor, assim, de que esse apoio psicológico, ele não precisa ser necessariamente começando no psicólogo, né? Ele começa em toda a cadeia e toda a rede de apoio do paciente, sem dúvida. Coisa importante que às vezes que eu noto é que você não deve dizer tudo para o paciente. O que ele quer saber, até onde você vai contar, é o que ele quer saber. Você não precisa falar como vai ser, qual é o prognóstico de imediato, né? Deixa ele vai perguntando, à medida que ele vai perguntando, você vai falando, mas não precisa falar muita coisa sem haver a necessidade no tempo errado, né? Não, e realmente, esse momento oportuno, ele é crucial, né, doutor, para o desenvolvimento ou não de uma relação médico-paciente adequada também, né? Eu acho que é ali que acontece nessas confusões todas, né, que a gente vê. Cícero. Adriane, muito obrigado pela apresentação. Eu acho que você conseguiu nos ressensibilizar a todos, e se a Ana colocou que ela está do lado da feiura, que não é verdade, eu tento trabalhar do lado da beleza, porque a gente trabalha com a questão da reconstrução e nós temos uma arma muito boa, mas também muito perigosa, que é a questão de trabalhar com a expectativa do paciente. E isso, né, nos traz, eu vou colocar algumas coisas que você colocou aqui, que eu anotei, que eu achei sensacionais. A questão da perda do encantamento, acho que todos nós, no momento em que ficamos doentes, a gente acaba perdendo temporariamente ou definitivamente alguma parte desse encantamento para com a vida. Infelizmente, isso é uma coisa muito individual, né? E por isso que a Karina fez uma pergunta bem objetiva, e nós, como cirurgiões ou como técnicos, como médicos, a gente queria uma resposta objetiva. Quando que você tem que entrar? Mas essa resposta não existe, porque é uma coisa que ela vem de cada um de nós. A percepção de muitas das nossas pacientes é que a beleza, ela é efêmera, mas a feiura pode ser eterna, e na verdade a feiura não é eterna, né? A feiura física pode ser um momento assim temporário, de acordo com o meu julgamento, e tem muitas pessoas que fisicamente são feias, mas que elas têm um encanto tão grande que acabam sendo bonitas, porque o conceito que nós temos de beleza, ele também ele muda, né? Em todas essas situações que você mesmo colocou na tua apresentação. Nós temos dois extremos muito perigosos na nossa prática. Da paciente que não se preocupa com estética porque acabou a autoestima,
e da paciente que só se preocupa com a estética porque não tem outros valores na sua vida que ela trouxe, que ela conseguiu construir, e ela só se preocupa com aquilo que está externo. E essa paciente jamais vai conseguir ser bonita, porque a beleza, o Pitangui dizia que ele não conseguia definir a beleza, mas quando ele via, ele sabia o que era. E ela ali a forma e conteúdo, né? E as pessoas muitas vezes não veem isso. A virtude, ela está no meio, né? A beleza, ela está no meio. E é muito difícil a gente conseguir isso. E, sobretudo, no modelo que nós temos, que é um modelo que você chamou a atenção várias vezes, nós temos um modelo grego, romano, mas, sobretudo, grego, do bom, do belo e verdadeiro, né? A beleza, ela seria os três. Quem é bonito, ele é belo, ele é bonito, porque ele é verdadeiro e porque ele é bom. Que esse é um conceito platônico que é inatingível, que é o nosso conceito de saúde. Porque se nós formos pensar no conceito de saúde, o que é o nosso conceito de saúde? É um estado de completo bem-estar físico, psíquico, emocional, espiritual. É impossível atingirmos saúde, ou seja, todos nós estamos num estado de doença, de alguma forma. E a doença, voltando aos gregos, ela tem um cunho moral, porque é o mal, o ruim, o mentiroso. E essa dualidade a gente vê todos os dias das nossas pacientes. Elas sofrem quando elas buscam só o estético e elas sofrem quando elas estão numa situação de dor. E então, é assim, um sofrimento eterno que a gente às vezes não consegue tirar isso. A gente só consegue tirar isso na hora que nós construímos um modelo que é o modelo que a gente busca trazer para os nossos pacientes, de superação. A função nossa como médicos é trazer o paciente de novo, não ao que ele era antes, porque um dia nunca vai ser igual ao outro, mas de novo a uma situação que ele possa superar essa condição que ele se encontra e se transformar numa pessoa melhor, para ele mesmo, para a sociedade, para a família, para os amigos. Isto, às vezes, é impossível, mas na maioria das vezes a gente consegue ajudar. Então, a Ana não trabalha com a feiura, eu não trabalho com a beleza, a gente trabalha com a mesma figura, que é trazer o paciente para a condição dele de vivenciar o processo da doença, que é parte da vida, e de se transformar este modelo, em algo melhor. A feiura pode ser física e objetiva, mas na maioria das vezes ela é psíquica e subjetiva. Porque eu atendi uma paciente hoje que acho que passou por 12 cirurgias, foi operada até em Milão, perdeu prótese, passou por situação até de falhas que não nossas, né, mas que também poderiam ser, que não foram nossas nesse caso, e que é uma pessoa que conseguiu superar tudo isso, e a filha tem mama tuberosa, está com 18 para 19 anos. Ao ver todo o sofrimento da mãe, totalmente tranquila. Mama tuberosa é uma malformação horrorosa. E vai esperar a mãe passar pela reconstrução, pela 9ª cirurgia de reconstrução, para depois poder conseguir fazer uma cirurgia numa menina que merece isso. Então, o que eu vejo é que o resgate da estética, ele é importante. Não entendi isso, dos italianos made in China, mas... Não, mas, foi assim, o Rafael que chegou aqui, gente, falando uma besteira. Mas, assim, o resgate da estética, ele é importante, com muito cuidado, porque ele trabalha também com a questão da autoestima, da paciente se cuidar, da paciente voltar a fazer exercício. Acho que tem tantas coisas nisso que você falou hoje, mas que a gente percebe isso no nosso dia a dia, no todos os dias. Essa dualidade da culpa da busca da estética, mas também a necessidade da gente resgatar isso de uma maneira equilibrada e trabalhar com a questão da expectativa, não no sentido de criar algo que a gente não pode fazer, mas no sentido de oferecer algo que é possível e que existe vida depois do câncer. E vida em abundância, né? Você sabe que isso que você comentou, e até um pouco do que o Eduardo comentou e a Adriane,
É uma coisa que vai um pouquinho além de beleza, que saiu num trabalho uma vez que, quando apareceu nesse trabalho, eu falei assim, gente, agora parece que a medicina começou a ver uma parte que antes, bem antes, quando eu ficava com os residentes de oncologia em São Paulo, eu falava assim, eu dizia assim, gente, tem paciente que a gente sabe que vai bem, tem outros que não vão. Isso está relacionado não só em relação a isso que a gente acabou de comentar de beleza, mas uma coisa que é fé. E quando a gente diz fé, não é nem fé que eu estou dizendo em Deus, uma religião, nem nada, mas é você ter dentro de si algo que te inspira e que te faz passar por tudo isso e sair lá da frente, entendeu? Então, aí saiu um trabalho mostrando isso. Eu não tenho esse trabalho, mas eu vou tentar Mas, resgatar, Ana, porque é bem Ana, interessante. Porque é em relação a esse inspirar, você está entendendo o que a Adriane Ana, comenta? mas a palavra correta, desculpe a correção, porque eu trabalho com Uhum, isso. uhum. A palavra não é fé, é espiritualidade. Isso, Porque a espiritualidade, fé, exato. a fé, a Isso, fé, a fé envolve religião. A espiritualidade, você pode ser ateu crença. e ter esta situação de você querer deixar alguma coisa Isso. positiva para aqueles que ficam. Então, mas aí entra, para mim, a palavra mais importante que eu acho que a Adriane colocou e que eu anotei, que é a questão da perda do encantamento. Isso, A gente tem que reencantar os pacientes. E é esta que é a nossa inspirar. função, que é o mais Uhum. difícil. Esse reencantamento com a vida é o mais difícil. E quando que a psicóloga tem que entrar? Aí, Karina, é mais fácil a gente pedir para entrar no curativo, porque é técnico, mas quando a psicóloga tem que entrar é muito difícil. Porque se você É pedir muito para a psicóloga pessoal. entrar no É individual. momento errado, ela vai dizer, não quero, quem disse que eu sou louca? Por que eu vou fazer? Mas, Né? Cícero, você sabe que uma das coisas que vale a pena é isso que o doutor Eduardo falou. A gente consegue descobrir quando que a psicóloga deve entrar, quando você tem um tempo e que você conhece mais e que tem um tempo para conversar com o paciente, entendeu? Que é quando você consegue ter esse tempo, aí você consegue resgatar, como você acabou de falar, dessa paciente que você ouviu a história e como que foi. Então, assim, a maior parte das vezes que eu pego algum paciente que eu destino, eu digo, não, você precisa de ajuda de psicólogo, e é difícil elas aceitarem, tá? Aí, porque primeiro eu tenho que desmistificar o que é o psicólogo, né? Que esse é o primeiro ponto. Que é quando você diz que você precisa de psicólogo, eu já diz, não sou louca, doutora. Eu digo, calma, Não, mas eu psicólogo falo para o todo mundo paciente, eu pode faço ter, né? terapia. Eu faço Isso, é terapia assim faz 10 mesmo. Eu digo assim, a única e não maneira sou da gente louco. começar, eu começo geralmente dizendo assim, eu digo, olha, se for assim, você está junto com a louca, porque terapia todo mundo poderia ter para todo mundo. Deveria. Aí eu falo, né? Aí assim, aí eu começo a conversando desse jeito. Mas assim, aí é claro que você tem que ter o momento de saber entrar, e esse momento de saber entrar é quando você ouve o paciente. Se você é um médico só técnico, é óbvio, você nunca vai saber esse momento. Mas se você ouve o paciente, você tem essa deixa de saber quando é o momento que você indica para o psicólogo. A minha pergunta, na verdade, aquela hora era assim, não, eu também acho, concordo plenamente que cada paciente tem seu time, né? Mas a gente vê alguns serviços em que o psicólogo entra sempre no começo, e eu também acho que não é efetivo. Mas, Karina, a gente tentou isso e não deu certo. Sim, sim, É não, por a isso que eu digo, eu falei no bom sentido. A gente Karina, tentou eu isso e não deu trabalhei certo. quase 20 anos com isso. Eu digo para vocês que eu tenho suspeitas, né? Tá, eu pesquisei o que, né? Você veja, eu sou psicóloga, eu teria serviços, né? Imagine. Uhum. Mas a gente tem que, esse timing do paciente, ele sempre é o mais efetivo, sabe? Assim, né? Sempre. É que o nosso drama, Adriane, por isso que a Karina colocou, e é verdade, é que as pacientes que precisam a gente não consegue mandar para você, É sabe? verdade. É esse que é. As As que pacientes mais que mais precisam. precisam. Não, amanhã eu vou operar uma paciente junto com o Cleverton, uma paciente que, meu Deus do céu, ela não entendeu que ela está com câncer até agora. Ela quer fazer o abdômen, quer tirar todas as gorduras abdominais e o câncer está na mama. Aí chegou uma hora que você falou, olha, mas eu não posso fazer isso. Primeiro que eu não faço. Segundo que eu vou fazer é reconstruir tua mama para deixar ela o melhor possível dentro do contexto que você está. Não posso aumentar teu risco. Aquela história que a gente conversa. De repente, 2 minutos depois, a mesma situação. Mas, doutor, mas aqui no abdômen eu tenho aqui, não sei, eu tenho uma assimetria aqui que eu queria... Eu acho que você não entendeu. Eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. Amanhã, a prioridade é oncológica. Nós vamos reconstruir o teu... E assim, não tem
que faça essa, porque não é a primeira consulta, ela vai operar amanhã, ela já veio comigo 2 vezes, já teve com o Cleverton, não sei quantas vezes. Então, assim, existem pessoas que entram nesse extremo, né, de se preocupar apenas com a estética, e que você não consegue tirá-las deste contexto. Essa paciente é um modelo típico de quem vai ter uma grande frustração no pós-operatório, de que vai ter um grande problema quando for para a Ana Cléia fazer quimioterapia, que vai ter um problema sério quando for para o Daniel para fazer, ou para a Paula para fazer radioterapia e tiver uma deformidade na mão. Nem precisa ser deformidade grande, porque o problema maior nosso, Adriana, não é o físico. A gente tem situações gravíssimas, horrorosas em pacientes que têm uma feiura física objetiva. Você olha a mama, está horrorosa, mas elas estão bem. E você tem pacientes que estão maravilhosas, que a mama está uma mama de cirurgia plástica, e elas estão péssimas. É este que é o nosso problema. Por isso que eu queria ter o objetivo, a questão objetiva, dizer assim, agora é o momento. E mesmo quando a gente tem, claramente, a gente sabe as pacientes que precisam, mas estas pacientes que precisam, o nosso drama não é indicar para você, é a maneira que nós vamos conversar com elas e o momento para que elas possam aceitar a fazer algum tipo de acompanhamento. É esse que é o nosso drama. Porque indicar, acho que todos os médicos que estão aqui talvez saibam quais são os pacientes e têm na cabeça as pacientes que atenderam hoje que precisavam do acompanhamento. Ótimo. A gente teria conversa para mais 1 hora, tranquilamente, aqui, né? Como a gente precisa mesmo desse apoio. Como a Ana falou, né? Se pudesse, todo mundo deveria fazer terapia. Mas, Adri, quero agradecer, então, mais uma vez a tua presença. Foi excelente a tua apresentação. Obrigada a todos. E avisar todos os colegas, então, que hoje é a nossa última reunião do semestre. A gente vai fazer uma pausa. Cara. Ninguém aguenta mais o webinário. Vamos dar uns 30 dias aí de pausa. E daí, dia 3 de agosto, a gente retoma nossas reuniões. Semestre que vem, a gente já está com a agenda pronta, eu já vou compartilhar com vocês. Temos vários convidados, que a gente começa em agosto com uma patologista lá do Memório, que trabalhou com a Ana Paula Sebastião. Éder vai trazer convidado. Da genética vem o Rodrigo Guindalini. Então, espero vocês no próximo semestre. Bom descanso e até agosto. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Boa Adri. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tá. Tchau.